E a gente tem sim uma palavra do Senhor, tanta coisa linda que tem nesse texto aqui e que nos anima. E eu quero repartir com você coisas boas, coisas preciosas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Glória a Jesus. Primeira Reis, capítulo 9, já colocou aí para mim, meu filho? Já. Vamos ler junto esse versículo, irmãos, porque ele vai ser a base de muitos outros que virão. Vamos ler juntos. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade fazer. Nós vimos no capítulo anterior uma coisa que enche o nosso coração de alegria quando foi o templo concluído e o templo, oferecido ao Senhor, todos aqueles sacrifícios. Salomão fez uma festa, assim, uma festa que Deus merece, uma coisa linda, uma coisa boa. E Deus se agradou daquilo que Salomão fez. Salomão fez com o coração sincero, fez o melhor. Sabe, irmãos, eu acho que a gente, quando faz alguma coisa para o Senhor, precisa ser o melhor, amém, irmãos? De repente não é o melhor para todo mundo, mas é o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer, não de qualquer maneira, não, mas o melhor que eu posso fazer. E foi assim que Salomão fez. E agora, no capítulo 9, já dá uma resumida, porque o capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 10, o versículo 29, a gente vai ver toda a prosperidade e esplendor de Salomão. Vai ver tudo que aquele homem fez, tudo que aquele homem criou. Eu queria ter tido mais tempo de assim, confrontar reis com crônicas, para a gente ver tantas coisas, mas eu realmente não tive tempo, Mas eu queria ter tido tempo de confrontar mais, porque um livro, que é a mesma época, crônicas a mesma época de Reis também, contando uma história aqui, uma história lá. Então, você acaba casando, mais coisas que está num e que você não acha no outro. Aqui, por exemplo, quando Salomão concluiu o templo e ele concluiu a casa do rei, porque ele levou 7 anos e meio no templo. E tudo completou, como está no versículo de número 10 aí, do capítulo 9, está dizendo: e sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então, em 20 anos, ele fez essas 2 construções, e não foram só essas 2 construções, a gente vai ver que ele fez muito mais coisas. Ele não estava preocupado só com o templo do Senhor e com o palácio que ele ia viver com a mulher dele. Ele estava preocupado com o que acontecia também com as cidades. Ele se preocupou com o muro, se preocupou com fortificações. Então, Salomão, ele foi, assim, uma pessoa que Deus abençoou tremendamente. E Salomão foi rei de Israel, irmão, na época melhor de Israel. Foi a época áurea. Foi a época, assim, que Israel foi melhor em tudo. Mas foi a energia de Salomão, foi a previsão de Salomão, foi a sabedoria que Deus deu a Salomão. A gente já deu isso no capítulo anterior, Quando Deus apareceu para ele no capítulo 3, a partir do versículo 5, fala: pede o que você quer, em sonho. 2 vezes Deus falou com Salomão e foi em sonho. Pede o que você quer que eu te dê. E ele falou: bom, Senhor, que eu saiba, tenha sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Porque isso é uma das coisas melhores, a pessoa que tem um relacionamento bom, que entra e sai no meio de qualquer povo, não só do povo de Deus. Você saber se colocar na faculdade, saber se colocar no seu trabalho, como servo de Deus ali, sem ser aquele camarada chato, aquela pessoa que não faz amizade com ninguém, entendeu? Quer dizer, Salomão tinha essa sabedoria de Deus para estar bem em qualquer lugar. E teve um tempo, depois as guerras vieram, porque, infelizmente, a gente vai estudar nos capítulos, lá no 11, a gente vai começar a ver como Salomão começou a cair
não na sua fé, mas assim no seu jeito de servir a Deus. Foi caindo, foi caindo. A Bíblia diz que muitas mulheres que ele arrumou, todas elas tinham seus deuses, e essas mulheres o fizeram pecar, coisa que Deus pediu tanto a ele aqui no capítulo 9. Então esse capítulo 9 mostra que em 20 anos ele fez tudo aquilo, não só o templo, não só a casa, mas olha o que o versículo diz: o que lhe veio à vontade de fazer. Gente, isso é muito importante. A pessoa ter o poder de fazer o que tem vontade é muito poder. É muita coisa boa. Você vê, a gente está fazendo um banheiro ali atrás, que prova para fazer o banheiro? Porque haja dinheiro, haja oferta, haja isso, haja aquilo. Aí um irmão querido está dando o granito do banheiro, mas tem que esperar o granito chegar. Né? Fica, irmão, quando é que o granito vem? Porque agora você imagina você ter dinheiro para entrar lá e comprar o granito e pronto. Tá? Para fazer tudo o que você tem vontade de fazer. No sentido bom, no sentido positivo. Aqui não é aquele gastador, mas no sentido bom. Isso é só Deus que nos proporciona, amém, irmãos? E porque Deus se agradava de Salomão, porque Deus estava gostando do que estava vendo, do que estava presenciando, do que estava recebendo, Deus começou a abençoar. E aí no versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Em Gibeão ele tinha ido sacrificar, capítulo 3, versículo de 1 até mais adiante, ele tinha ido sacrificar o Senhor. Ele não, quem sacrificava era o sacerdote, mas ele, como príncipe do povo, tinha o seu lugar ali, né? E depois do sacrifício ele foi dormir e Deus falou com ele. Foi quando Deus disse para ele: já que você não me pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria e riqueza. E ele realmente foi o homem mais sábio que a gente conhece da Bíblia e mais rico também. Então, que época maravilhosa para o povo de Deus, não só para Salomão como rei, mas para o próprio povo, gente. O povo de Deus ficou respeitado. E uma coisa linda que ele fez, né, que ele deu os melhores anos a Israel. Os melhores anos de paz, de prosperidade e principalmente do povo todo unido. Claro que ele já tinha recebido o povo todo unido, ele já tinha recebido de Davi. Por isso que Deus não deixou Davi fazer o templo, porque as suas mãos estavam manchadas de muito sangue. Davi, qualquer coisa, resolvia na espada. Você viu aquele negócio de Nabal ali? Né? Ele protegeu o rebanho de Nabal, e aí mandou falar para Nabal: rapaz, né, paz e prosperidade, manda aí está fazendo uma festa tão grande, manda uma comidinha aqui para nós. E Nabal falou: não te conheço, rapaz, mandar nada. E Davi logo pegou 600 homens e foi para matar todo mundo. Deus mandou? Não, ele estava irritado. Ele estava irritado. Se Abigail não saísse pelo meio do caminho, né, para guardar a família dela e para também acalmar Davi, ele teria feito uma coisa terrível, que Deus não ia se agradar de jeito nenhum, sabe? Então, na verdade, é uma coisa linda da Bíblia. O Senhor voltou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Agora é engraçado, irmão, Deus falou com Salomão, e eu quero deixar isso para nós. Deus apareceu a Salomão quando Salomão tinha comunhão com ele. E eu já quero tomar essa palavra para mim. Deus se revela, irmãos, pela palavra. Deus se revela nos hinos. Deus se revela em sonhos. Deus se revela em profecia. Deus se revela nas visões e revelações de noite. Lá em Jó, capítulo 33, versículo 17 em diante, fala que tem gente que diz que Deus fala. Não, Deus fala: eu estou falando, você que não está entendendo. Mas Deus se revela para quem tem comunhão, irmãos. Deus se revela para quem fecha um tempo com Ele. E o Deus que andou com Adão lá no jardim, Deus tinha prazer. Você já imaginou? Eu olho aquele negócio, dá vontade de bater nesse Adão. Meu Deus, Deus saía de onde ele estava, das suas ocupações. Eu vou andar um pouquinho com Adão, no virar da tarde, no entardecer. Gente, que coisa mais linda. Andar com a sua criação. Deus sempre quis andar. Deus andou com Adão.
Deus viu Noé, que era um homem justo, fiel. Deus observou Jó, presta atenção. Deus observou Jó. Tudo gente de comunhão, meu irmão. Deus andou com Enoque. Deus gostava tanto de bater papo com Enoque, ele falou: chega, vai ficar mais aí não, agora tu vai subir. Agora vai ficar comigo. Sabe, irmãos, comunhão é uma coisa maravilhosa. Tem gente que fala: Deus não fala comigo. Como é que está a comunhão? Porque depois que Salomão começa a decair, sabe, no seu jeito de servir a Deus, Deus não falou mais, Deus não se revelou mais. E eu trago isso para mim. Quantas vezes Deus já falou muito mais comigo do que fala agora? Será que não é porque eu estou me ocupando demais? Será que não é porque eu estou dando valor, sabe, a coisas que de repente não tem tanto valor assim? Eu precisava mesmo, era me colocar mais na presença de Deus e não me cansar tanto e tomar um tempo. Porque, irmãos, a coisa mínima, Mambete, o que eu posso fazer? O mínimo. Toda vez que você orar e ler a palavra, o certo é a gente ficar pelo menos 10 minutos depois ali quieto, irmão. Porque nós estamos lendo a palavra, depois a gente fala com Deus: Senhor, 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 e adora e agradece e tal. Quando acaba, a gente faz o quê? Todo mundo levanta, fecha a Bíblia, levanta e sai. Não é verdade, irmãos? Quando ele ia falar, quando ele ia dizer alguma coisa, a gente não espera. Deus ainda quer se revelar. Isso aqui não é privilégio dos Salomões da vida, não. Isso é privilégio nosso, amém, irmãos? Que temos comunhão com o Senhor. Então Deus tornou aparecer a Salomão, e no versículo 3, na verdade Deus começou a concordar e dizer para Salomão que estava gostando tanto. Deus estava dizendo para ele: olha, eu vi todo o teu labor, eu vi a dedicação, eu aceitei o sacrifício, porque Deus fala com ele: eu vi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste para mim, e santifiquei a casa que edificaste. Eu santifiquei isso que você fez, esse templo, não é? E a fim de pôr ali o meu nome, para quando? Para sempre. Salomão fez o templo. Deus tinha falado para Davi, e falando para Natã, falar para Davi: eu não habito em templo feito por mão de homem. Mas Deus aceitou aquele templo lindo. E a gente pode um dia estudar como foi aquele templo, de vez em quando tem sido falado aqui. Então, Deus falou para ele: os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. A promessa de Deus, a aliança de Deus com Salomão era para sempre. Irmãos, a aliança de Deus com a nossa vida é para sempre. Amém, irmãos? A aliança de Deus para nós é para sempre. Ele diz, é uma coisa que eu acho linda lá em Hebreus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Gente, isso vale muito para a minha vida. Isso vale porque vale para os meus dias de fraqueza. Vale para os meus dias que eu não estou lá orando tanto assim. Vale para os meus dias que eu estou com conhecimento da palavra mais do que eu estudei no mês passado. Vale para esses dias. Ele dizia: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, ainda que... Sabe, irmãos, isso aqui é tão importante. Ele está ratificando o que Salomão fez. Ele está dizendo: eu gostei. Gostei tanto que trouxe a minha glória. Gostei tanto que a fumaça do céu desceu, não é? E vocês se alegraram, e vocês sentiram. Eu gostei tanto que eu estou abençoando esse reino. Então, Deus está ratificando, Deus está confirmando, como a Bíblia diz lá no Salmo 90. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 90. Eu estou me lembrando desse salmo agora. Salmo 90, acho que é o versículo 17. Salmo 90 é uma oração de Moisés, é o versículo 17. Olha que coisa boa, irmãos, quando a gente faz alguma coisa que Deus confirma. E foi isso que Deus estava falando com Salomão. Eu estou confirmando com isso, eu estou confirmando. E quando Deus se revelou a sonho a Salomão, Ele estava dando instruções. Eu vou te dar instruções para você viver melhor, para você trabalhar melhor. Salmo 90, versículo 17, vamos ler juntos, irmãos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, queridos?
É uma oração. É interessante que eu gosto muito de trabalhar tantas áreas da casa de Deus. Eu pego a área espiritual, né, a área material, a área social. Mas você faz com tanto prazer para Deus, que você vê Deus confirmar, é maravilhoso demais. Sabe, parece que Deus está falando, é por aí mesmo, entra nesse caminho mesmo, Deus está confirmando, Ele confirma com pessoas, Ele confirma com resultados, Ele confirma com sucesso. Irmãos, até a festa do milho, quando a gente faz, tem tudo para dar errado, irmão. Quantos anos a gente fez festa do milho, que todo mundo dizia, vai chover, vai estrondar, vai acabar tudo, e nunca choveu. Do vento, chovia de gente. Gente, de 3 horas da tarde, 4 horas, barracas todas prontas. E um vento bater de levantar a barraca. O povo olha para mim, eu falo, não é eu não, é ele, olha para lá. Chuva não é comigo, chuva é com ele. Mas o Senhor não permite. E às vezes a festa acaba, 11 horas da noite, cai um toró. Que eu falo, Senhor, Tu é muito lindo. Isso é uma confirmação, irmãos. Sabe, o Senhor confirma a obra das tuas mãos. Você quer ajudar uma pessoa e Deus te abençoa para você ajudar. Deus te faz progredir. Você quer fazer alguma coisa em prol do reino de Deus e em prol da sua vida também, claro. E é tão maravilhoso. Não esqueça de fazer essa oração de Moisés. É 2 coisas que eu amo no Salmo 90. Volta lá, meu querido. 2 coisas. Aqui, volta no versículo, vê se é o 15. Eu amo esse versículo 15. Leia comigo e ame também esse versículo. Tem coisas na Bíblia que é só minha. Vamos lá. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Irmão, sabe o que é isso? Na mesma medida que eu fui afligido, me alegra também. No mesmo tempo que eu vi o mal, que eu vi o desemprego, que eu vi a enfermidade, traz alegria para o meu coração. Deus é poderoso para fazer isso, irmãos? Claro que é. Agora olha que oração bonita. Então Deus está dizendo para Salomão todas essas coisas. Olha, Salomão, eu gostei, foi bom demais. Mas só que no versículo 4, Deus começa a colocar para Salomão que todas as promessas são condicionais. Irmãos, e são condicionais no Velho Testamento e no Novo também, sabia? Eu estava preocupada de falar essa palavra e só encontrar alguma coisa no Antigo Testamento, e tem crente que fala, mas não tem no Novo. Falei, Senhor, eu preciso encontrar alguma coisa no Novo, e encontrei uns 3 e já está bom, né? Mas olha só, ele fala, e se... Isso é condicional ou não é? Isso é condicional, uma conjunção condicional. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, aí você vai falar, mas Davi pecou. Mas Davi pediu perdão. Mas Davi se consertou com seu Deus. Ou por um acaso aqui ninguém pecou nunca? Ou não vai pecar nunca? O pecado de Davi foi feio, foi horrível. Eu espero em Deus que nenhum de nós nunca faça, foi horrível. Mas Deus olhou para o coração dele na hora do perdão. Senhor, estou arrasado. Você já orou assim? Quando você pediu perdão? Senhor, eu estou com vergonha. Eu já fiz isso. Jesus, estou com vergonha. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu estou com vergonha de Ti, Espírito Santo. Irmãos, a gente se quebranta. Não é só perdão, é choro, arrependimento, vergonha. E o Senhor nos restaura novamente, amém, irmãos? E ele falou, Deus aqui não estava olhando, teu pai pecou, mas tudo bem, não. A Bíblia não diz que ele já lançou no mar de esquecimento, amém, irmãos? Apesar que tem uns irmãos que têm uma vara comprida e vão lá e ficam pescando, o pecado velho da gente que Jesus já lançou e eles ficam querendo pescar de volta. Não ligue não, continua servindo ao Senhor, amém, queridos? E aí Deus fala, assim como Davi fez, para fazer tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. E aí o versículo 5, ele fala, se tu andares, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Eu gosto de Deus, irmão, porque Deus é direto. Não é porque tu me deu esse festão, não é porque essa festa durou 14 dias. E olha que a festa não foi só em Jerusalém, porque não cabia o povo todo. A festa foi em Israel todo.
A Bíblia diz que é desde Ramate, que eu não vou te dizer, não vou saber te dizer onde era, até a outra ponta e a outra ponta. A festa foi em todo Israel. Quem não conseguiu vir para Jerusalém, festejou lá, 14 dias. Não sei quantos, 14 mil ovelhas, não sei quantos animais de sacrifício. Não é porque Salomão fez isso tudo para Deus e fez com interesse de coração, que Deus fala, então vou confirmar o teu reino para sempre. Não. Estou feliz, estou satisfeito, obrigada. Foi maravilhoso, só que tem uma coisa. Se você andar perante mim, então eu confirmarei o trono do teu reino para sempre. E o versículo 6, porém, olha o porém, eu tenho medo de porém. Porém, esse negócio de porém vem sempre um negócio negativo depois, já viu? Nunca depois do porém, nunca vi. Você lembra de Naamã? Naamã era um homem valoroso, não sei o que, do seu senhor, ganhava todas as guerras, porém, vírgula. Um dia eu preguei aqui nessa igreja, a vírgula depois do porém, eu preguei isso aqui. Um dia eu vou achar esse esboço para ver se prego de novo. A vírgula depois do porém. Depois do porém, vem sempre uma cobrança, vem sempre uma coisa negativa. Naamã, porém, leproso. E Deus fala aqui, porém, se vós, os vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes meus mandamentos, meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante ele. Veja bem, irmãos, o pecado principal que Deus estava cobrando aqui era o quê? Idolatria. Deus sabia que o povo ia pecar de alguma maneira. Deus sabia, mas Deus escolheu um. Esse aqui, não. Esse aqui, não. Você sabe o que foi depois que o reino se dividiu, que a gente vai chegar lá depois, noutra aula, que o reino se dividiu e que Deus levou o povo para o cativeiro? Duas coisas levou o povo para o cativeiro. Idolatria, e a terra que Deus mandou descansar de 7 em 7 anos, que eles nunca obedeceram, com olho grande, de ganhar dinheiro aquele ano que Deus falou para a terra descansar. Porque se a terra não descansar, tem erosão, não vem mais o fruto da terra. A terra tem que descansar, depois de 7 anos tem que descansar 1 ano. Porque eles viveram tantos anos sem descansar. Então, aqueles anos que eles não deixaram a terra descansar, foram exatamente o período do cativeiro, 70 anos. Então, primeira coisa, idolatria. Segunda coisa, olho grande. Porque não deixaram a terra descansar. A terra descansando vai comer mais. No próximo ano, mas a gente ia viver de quê? Ia viver do que a terra desce aquele ano. Por um acaso essas mangueiras aqui deixam de dar manga algum ano? Por acaso alguma dessas fruteiras aqui deixam de dar fruta algum ano? Também lá, a mesma coisa. Mas a pessoa não quer deixar, por causa disso o povo foi. Mas o que Deus escolheu aqui, o pecado que Deus escolheu, Ele disse, olha, se vocês forem adorar outros deuses e vos curvardes perante ele, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença. Mas Jesus, mas Senhor, mas Deus, mas esse palácio tão lindo, mas esse templo tão maravilhoso, 7 anos e meio cheio de ouro, é isso mesmo? Irmão, esse tempo foi perdido. Foi todo queimado por Nabucodonosor. Esse templo de Salomão. E o que fizeram depois era tão pobre, quando Ageu voltou com Zacarias, era tão pobre que os velhos choravam. Você vê Ageu capítulo 1, 2, os velhos choravam quando voltaram do cativeiro, 70 anos depois, fizeram templos tão simples, que os velhos choravam de saudade desse templo aqui. Pois Deus falou, ele não vale nada para mim, se vocês adorarem outros ídolos. Se o coração de vocês estiver inclinado para outra coisa, que não seja o meu nome primeiro. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. E olha, é tão interessante isso aqui. Olha o versículo de número 8.
E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que passar por ela pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Irmão, toda a promessa do Senhor, ela é condicional. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a gente sabe, vamos falar nas outras lições, que ele não passou no teste, né? E o povo também não, infelizmente. Mas eu quero que você leia capítulo 6, versículo 11, versículo 2, 11 e 12. Vamos ler juntos esses versículos e mais Hebreus 10 e 36 também. Isso, meu querido, coloca aí, versículo 11, versículo 12. Vamos ler juntos? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 10 e 36 também. Abra sua Bíblia aí para você ler comigo esse versículo tão importante da palavra de Deus. Novo Testamento, irmãos. Novo Testamento, a gente olhando, Deus cobrando também que para a gente alcançar a promessa. Vamos ler juntos? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem promessa aí na tua cadernetinha? Tem promessa aí que você já anotou para você? Tem paciência de servir ao Senhor até o final. Os 2 versículos falaram de paciência. Irmãos, não falou de oração, eu prestei atenção. Não falou de oração. Ontem eu fui visitar, segunda-feira, terça-feira, a gente visitou um casal novo da Igreja da Barra, muito atribulados. Mas eu fiquei olhando aquela irmã, mas aquela irmã ora, mas ela ora. Falei: Jesus, me dá meio minuto com ela sozinha. Porque, meu Deus, mas ora muito, irmão, mas tão atribulada. Como é que uma pessoa que ora tanto pode ser tão atribulada? Irmãos, necessitais de quê? Paciência. Às vezes não é tanto oração, irmão. Às vezes não é tanto sacrifício, não é tanto jejum. Deus está pedindo paciência para você chegar até lá. É muito, irmãos? É muito? Não. Paciência é mais um dia calado. Paciência é mais um dia sem brigar. Paciência é mais um dia sem gastar. Paciência é mais um dia fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Os 2 versículos diz que para alcançar a promessa, nós necessitamos de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu ainda quero ler Gálatas 6 e 9, Novo Testamento. Gálatas 6 e 9, e eu vou parar no Novo Testamento por aqui, que eu tenho que voltar para lá, para o capítulo 9, e terminá-lo com os irmãos. Deus colocou coisas lindas ainda no meu coração que eu quero repartir. E Gálatas 6 e 9, eu quero começar do 7, na verdade, Tadeu, por favor, porque isso aqui é uma lei universal. Isso é uma lei universal, que vai estar incluída nesse texto também. Vamos ler juntos? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também é uma lei universal, irmãos. Isso aqui não é só para crente, não. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Agora, leia o seguinte comigo. Não, o versículo 9 agora. Vamos ler o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecer, irmão. Se não sair da fila. Eu acho tão importante quando a Bíblia fala no Nazireu, que eu não vou falar sobre isso, vou só citar lá no capítulo 6 de Números, 6 ou 18, não lembro. Quando a Bíblia fala sobre o Nazireu era uma pessoa que tinha um voto com o Senhor.
né? Sansão seria um voto para a vida toda, e os pais fizeram. Mas a própria pessoa podia fazer, ou os pais. E o nazireu era uma pessoa separada para o Senhor, não cortava o cabelo, não tomava vinho e nem bebida, e nem nenhuma bebida da uva, não chegava perto de um morto. Era principalmente essas 3 coisas. Aí a Bíblia diz, aquilo me assusta. Tem hora que eu leio a Bíblia e falo, Jesus, eu vou para o fim da fila de novo. E a Bíblia diz lá que se o nazireu estiver faltando uma semana, estiver faltando um tempo, mesmo que pequeno, para terminar o voto dele, e ele vai chegar perto do defunto, ou ele vai cortar o cabelo, a Bíblia diz assim, ele vai começar tudo de novo. Sabe o que é isso? Vai voltar para o final da fila. E quantos de nós não estamos voltando, irmãos? Porque não cumprimos com a nossa palavra, com Deus, as nossas alianças, as nossas orações. Eu me incluo. Eu sou fraca nesse negócio também, de falar e de cumprir. Eu sou fraca nesse negócio de começar uma coisa e terminar. Eu sou. Vou dizer para os irmãos que eu sou aquela pessoa disciplinada, porque eu não sou. Eu preciso de ajuda nessa área. Eu tenho um temperamento, sabe, assim, meio agitado. No instantinho eu enjoo do negócio. Eu começo uma coisa e digo, eu vou... Que luta para terminar. Eu já mudei de curso na faculdade. Eu estava enjoada do outro. Eu estou orando, Jesus tem misericórdia de mim, não deixa eu passar vergonha não, Senhor. Me ajuda. Gente, é o que é. E nós precisamos da ajuda do Senhor para a nossa vida. O que a gente fala, a gente tem que cumprir, porque a gente quer que Deus cumpra conosco. Quer ou não quer, irmãos? A gente quer que Deus cumpra. Ele está falando, e você? E as coisas que você fala, no final do ano, começo do ano, eu vou ler a Bíblia toda. A gente lê. Senhor, agora eu vou orar. Toda madrugada eu vou levantar. Deus cansa de te chamar, porque Ele me chama. E às vezes eu falo, Jesus, eu sei que Tu está me chamando, mas eu não estou aguentando. É verdade, não é, Luciana? Eu sei que Tu está me chamando, eu tenho consciência. Posso orar um cadinho deitada? Porque levantar, às vezes, irmãos, que peso, mas a gente fala que vai orar. Então, essas coisas que o Senhor ensina para o seu povo e quer que o seu povo faça, e eu quero parar aqui, que eu já falei de promessa, e quero passar para vocês mais uma coisa importante, sabe? O versículo de 11 a 14, e daqui a pouco mais 15 minutinhos eu já vou terminar. O versículo de 11 a 14 tem uma coisa tão importante que nós precisamos aprender, irmãos. Diz assim: para que Irão, rei de Tiro... Como é que está o versículo seu aí? Vamos ler o 10 para a gente entender? E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para o quê? Para essas construções, Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. A Bíblia diz aqui que ele trouxe 120 talentos de ouro, era muito dinheiro. Ele trouxe para Salomão, ele emprestou para Salomão, e Salomão prometeu que daria algumas propriedades para ele, algumas cidades para ele. Foi uma dívida, né, que ele fez. Então deu ao rei Salomão, a Irão, 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, meu irmão? O que é isso, Salomão? Que pagamento é esse? E a Bíblia diz aqui: chamaram nas terras de Cabul até hoje. Salomão fez uma dívida, e quem deu essa aula, eu acho que foi o Alexandre Soares, que ele falou que Irão era amigo, não foi, Alexandre Soares? Que Irão era amigo de Davi. E Davi faleceu, e Irão queria ser amigo de Salomão, queria ser aliado de Salomão, tinha navios, olha, Salomão inclusive fez uma frota de navios, e Irão mandou marinheiros para ensinarem os judeus a andarem com aqueles navios, a dirigir aqueles navios, aqueles barcos, porque judeu não tinha esse negócio de mar, tinha barquinho, mas não tinha essa potência marítima.
Esse homem, ele fez tudo para se tornar um aliado importante de Salomão. Mas quando chegou na hora do pagamento, irmãos, Salomão deu qualquer coisa para ele. Você sabe o que é isso? Ingratidão. Salomão já começou a cair aqui. Ele já começou a valorizar mais as coisas para ele do que para o outro. Mas esse rapaz, esse rei aqui, interessante que o rei não brigou com ele, não puxou briga, não levantou guerra contra ele. E lá em 2 Crônicas, eu acho que é capítulo 8 e versículo 2, leia lá. Por isso que é bom a gente ler Reis com Crônicas. 2 Crônicas 8 e 2, coloca aí para mim, meu querido, para nem sair da minha folha aqui. Então, Salomão pegou essas cidades que Irão lhe devolveu, meu irmão. Não quero não. Se é para me dar esse negócio aí, que não vale o ouro que eu te dei, não vale a madeira que eu te dei, não vale o cedro que eu te dei muito dinheiro, rapaz. 4,5 toneladas de ouro. Aí Salomão pegou 10 cidades assim, um lugar, tipo uma roça, e disse, toma. Não era roça, porque Galileia tem aquela parte do mar ali, entendeu? Mas não abençoou o homem da mesma forma como foi abençoado. Isso chamou a atenção, irmãos, a ingratidão de Salomão, porque muito do material veio. Davi já tinha, se você olhar capítulo 29 de 1 Crônicas, Davi tinha juntado muito ouro, tinha juntado muito cobre, Davi tinha juntado muita coisa, mas esse homem aqui, pela amizade, ele queria uma amizade, ele queria parceria, ele não brigou e ele devolveu. Sabe quando a pessoa devolve? Porque quando fala assim, que são terra de Cabu até hoje, sabe, eu estava lendo, que terra de Cabu é essa? Isso daqui era assim, é como se ele tivesse falado para ele assim, que lixo é esse que você me deu? Cabu quer dizer de nada, coisa que não vale nada, sabe assim, você não ter gratidão. Irmãos, a ingratidão com Deus é terrível e nós somos ingratos a Deus. Alguém pode dizer amém? É verdade, nós somos ingratos a Deus. Irmãos, se a gente fosse grato a Deus, todo dia a gente levantava com uma canção, porque só da gente estar vivo no Rio de Janeiro, meu irmão, era para a gente falar, Senhor, é verdade a tua palavra, e você ora, Senhor, me leva, Ele te leva, me traz, Ele te traz. Eu viajei um dia desses com o pastor Roberto, a gente sempre ora, quando sai, quando volta, porque a gente depende dele, irmão. Ah, você tem medo? Claro que a gente tem medo. Uai, vai dizer que não tem? Quem é que não tem medo de sair de casa hoje? Claro que a gente tem. E nós viajando de volta de São Paulo, um tempo desse, irmãos, um boi saiu não sei da onde. Imagina, você está na estrada, naquela Dom Pedro, que, né, o Roberto não corre muito, graças a Deus, mas estava uns 100. Um boi chega, bateu com o pescoço no vidro do Roberto. Se aquele boi passa na nossa frente, a gente tinha morrido, irmão. Da onde sai um boi, pelo amor de Deus? Você não está esperando um boi, mas você está esperando o Senhor te guardar, e Ele guarda, irmãos. Deus sabia do boi. Eu não sei como que Ele freou em cima do nosso carro, porque Ele freou, levantou a cabeça e nós passamos. É Deus que faz isso na minha e na tua vida, irmãos. A gente tem que ser grato ao Senhor e parar de ser tão pedinte, viver com esse pires na mão a vida inteira, pedindo. Jesus não falou lá em Mateus que se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de vós. Deus veste os lírios, quanto mais de vós. Ele sabe o que a gente precisa, mas o que a gente precisa mesmo é ser grato a Deus. A gente pediu para casar e casou. A gente pediu para Jesus salvar o marido, salvou. Meu Deus, a gente pede muita coisa, mas a gente não é grato, como aqueles 10 leprosos. Então isso aqui está nesse texto, não é à toa não, meu irmão. Ele não xingou Salomão não, ele falou assim, que é isso, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Não foi isso aqui que a gente acordou?
Então, são 16 toneladas só de ouro, irmão. Para você dar 10 cidadezinhas ali da roça, para com isso. Então, ingratidão, irmãos, é uma coisa que é muito ruim para a nossa vida. E pense nisso, vamos aproveitar essa lição. Interessante uma coisa, né? Falar sobre ingratidão, para mim, é injustiça. Aqui, no caso dele, injustiça. E a Bíblia diz em Colossenses 3:25, um versículo muito pesado. Tem versículo na Bíblia que pesa 1 tonelada. Esse é um. Colossenses 3:25 pesa 1 tonelada, irmão. Porque você olha e fala, Senhor amado. Vamos lá, meu filho, Colossenses 3:25. Esse aqui está falando, quem fizer agravo, receberá o agravo. Mas tem uma versão aí, e essa minha Bíblia não é essa versão, quem fizer injustiça, receberá injustiça. E olha o peso dele. E para isso não há o quê? Acepção de pessoas. Se você for injusto, você vai receber injustiça. A gente tem que falar essas coisas na Bíblia, irmão. Porque tem gente reclamando de Deus não ser justo com ele, mas de repente você não está sendo justo no pagamento. Você não está sendo justo no tratamento da pessoa que trabalha na sua casa. Eu conheço crentes que guardam a comida, e eu falo com um bocão que é uma bênção quando eu vejo, que guarda a comida de ontem para a empregada comer. Por quê? Vamos comer junto. Vamos comer junto. Isso é injustiça, meu irmão. A pessoa já trabalhou o dia inteiro, você lanhou aquela pessoa. E na hora de comer, ela come o quê? Come o resto? Eu já vi crente fazer isso, e não gosto e falo. Aí às vezes a amizade nem dá para ir, porque não dá para você aguentar isso. A pessoa que trabalha na minha casa, servo de Deus ou não, senta na minha mesa, porque a gente é tudo igual, irmão. Nós somos todos iguais. Já ganhamos pedreiro para Jesus por causa de botar na mesa com a gente. Porque a gente não tem que fazer injustiça. Que crente nós somos? Deus está vendo, irmão. Deus está alerta. Deus está alerta naquele negócio de um come carne e o outro come ovo. Divide o bife. Sabe, irmãos? Isso é injustiça. A Bíblia diz que quem faz injustiça vai receber injustiça. Não precisa não, filhinho, pode deixar. Muito obrigada, eu sei que você está tentando. Muito obrigada. Botou injustiça? Eu que não vi, perdoa. Eu estava falando aqui. Então, irmãos, isso daqui é a gente tirar lições preciosas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para nós hoje. Que maneira nós tratamos as pessoas? O Pedro e a Genilda, quando fica lá em casa, eles ficam doidos, né? A outra secretária que a gente tinha, Elisângela de Nova Holanda, aquela que canta, que é uma coisa linda, já trabalhou conosco 5 anos, né? E eles ficavam doidos, porque ela sentava e ria. Aí a Genilda falou, se tu estivesse na Índia, tu ia apanhar muito nessa cara. Porque não pode nem falar com a pessoa, com a dona da casa. Tem que se afastar, ficar lá fora. Jesus, não dá para eu viver lá não, nem vou lá. Eu falei que ia lá esse ano, mas nem vou, só de raiva. Vou brigar lá na Índia. Irmãos, como é que a gente está tratando as pessoas? Você sabe que no tribunal de Cristo, quando a gente for, isso é outro assunto, né? 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados e receber galardão, porque tribunal de Cristo não tem mais pecado. Então não é julgamento de pecado, é julgamento da forma como nós trabalhamos, tá? Como nós trabalhamos e como nós tratamos. Sabia disso? Nós vamos ganhar galardões pelo que trabalhamos e pelo que tratamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você fala amém? Deixa eu terminar então o resumo espiritual desse capítulo. Deus falando com Salomão uma coisa muito linda que eu quero para a minha vida. E quero dizer para você, continue com Deus, meu irmão. Continue com comunhão com Deus. Não desista. Porque a comunhão, ela traz a glória, ela traz a paz e traz a prosperidade. Sabia, irmãos? A comunhão com Deus, ela traz a glória,
ela traz a paz e ela traz a prosperidade. Interessante que quando Deus falou aqui, que eu esqueci, quando Deus falou, do versículo 8, esse templo tão exaltado, esse templo tão maravilhoso que você fez, se vocês forem infiéis, eu vou deixar isso aqui de lado, eu largo isso aqui, porque a presença de Deus não era para o templo, a presença de Deus era para as pessoas que estavam adorando no templo, amém, irmãos? E lá em Jeremias capítulo 7, eu tenho que voltar aqui porque eu não quero esquecer, lá em Jeremias capítulo de número 7, versículo de 4 a 9, preste atenção nisso aqui, por que Deus falou, olha aqui, olha Jeremias falando, porque o povo, ele ficou tão doido pelo tempo, eles estavam errados. Jeremias falou, vocês vão para o cativeiro, acabou o tempo, vocês vão para o cativeiro babilônico, 70 anos, o povo ia para dentro do templo, e ficava gritando, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, pode gritar, meu irmão, se não houver fidelidade, se não houver sinceridade, o templo não vai salvar ninguém, a igreja não vai salvar ninguém, meu irmão. O que salva é o Senhor na nossa vida, é a comunhão com Deus, meu irmão, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu perguntei, como é que eu sei, eu era garota, eu tinha tanta vontade de saber, como é que eu sabia que eu ia na vinda do Senhor Jesus, eu tinha preocupação de não pecar, porque eu não queria ir para o inferno de jeito nenhum, e alguém me disse assim, tenha comunhão com o Espírito Santo todo dia, porque quem vai levar a igreja é o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, é fácil, é só ter comunhão todo dia, e não adianta vir para a igreja, e não adianta, irmãos, a gente viver de religiosidade, e defendendo a Assembleia de Deus, e defendendo não sei o que besteira. Deus não está no templo, Deus está neste templo, Deus não está nessa casa, nessas paredes, Deus está neste templo. Então não adiantava ficar gritando o templo do Senhor, e a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10 e 12, olha, aquele que está em pé, não, aquele que pensa está em pé, não é aquele que está em pé não, aquele que pensa, que julga estar em pé, vigia, cuidado para que não caia. Isso é diário, meu irmão, comunhão é diária, amém, queridos? Comunhão é diária, meu irmão, comunhão não é uma vez no mês não, comunhão não é só na semana da ceia não, que a gente vem orar aqui durante a semana. Aliás, uma coisa tão boa que foi lançada na igreja, orar todos os dias antes da ceia, cada dia um departamento para orar. Não vem, irmão, não vem, o povo não vem orar, o povo só vem comer bolo. O sangue de Jesus tem poder. Segunda-feira ainda teve um bom número, porque veio a união feminina. O resto dos dias, que prova. Não adianta dizer, esse dia do departamento infantil, esse não adianta, porque ninguém quer orar, meu irmão, e oração é que traz comunhão, gente. Ou nós estamos nos enganando? Vamos ficar dizendo, eu tenho a carteirinha da igreja, isso é de ser templo do Senhor. Eu sou da Filadélfia, a minha amiga que nunca aceitou Jesus, saiu da macumba, glória a Jesus, saiu, está feliz, é minha amiga, né? Ela fala para todo mundo que é daqui, que é para os crentes não ficar obrigando ela a ser crente. Olha que esperteza, é da paz, mas eu estou crendo que Jesus vai salvar, amém, irmãos? Mas olha só como as pessoas aprendem, como as pessoas brigam pelo templo, quando o templo não adianta. Aquele que pensa estar em pé, olha, cuidado para que não caia, amém, queridos? É assim que a gente tem que pensar, isso é palavra de Deus. Terminando aqui no que eu estava falando, sobre continue com Deus, continue com comunhão, não desista. A comunhão traz a glória, traz a paz e traz a prosperidade. Irmão, o Senhor resolve qualquer coisa na nossa vida com a comunhão diária, sabia? Porque Ele toma conta da nossa vida, Ele toma conta dos nossos problemas. A segunda coisa que eu coloquei é, não compartilhe nada com o diabo, porque Deus está falando aqui, é eu só, separação, não compartilhe, irmãos. Você sabe que é dele? É ele que está usando, pode ser televisão, pode ser no WhatsApp, pode ser em qualquer lugar. Está te levando a murmurar? Não é de Deus. Está te levando a ficar na carne? Não é de Deus.
está te levando a perder a presença do Senhor, não é de Deus. Não compartilha nada com Ele. Não faz isso. Separa. A Bíblia manda separar o sagrado do profano. E Deus falou isso para Salomão: não junta não, eu santifiquei essa casa. Se é meu, é meu. Amém, irmãos? Não dá para dividir. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide você com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Ele tem ciúme de nós. Preste atenção. Outra coisa que eu coloquei: obedeça a Deus e a sua palavra. Baseado aqui, e você terá uma aliança eterna para toda a sua família. Pai e mãe principalmente, obedece a Deus e a palavra. Você vai ter uma aliança eterna na sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. A Bíblia diz que até quando envelhecer, o menino que aprendeu a palavra não vai se desviar dessa palavra. É uma promessa, meu irmão, promessa da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Permaneça obedecendo. Obedeça ao Senhor, que vai se cumprir. As consequências de ficar de ficar distante de Deus. Quem plantar e o que você plantar, você vai colher. Vamos plantar semente boa. Vamos plantar sementes maravilhosas. Não sei se você já leu uma crônica sobre a loja de Deus. A pessoa foi no shopping e viu escrito lá, loja de Deus. Ela falou: uai, loja de Deus, eu quero entrar. Eu sou de Deus. Chegou lá, perguntou: o que vende aqui? Ela falou: não, aqui não vende, aqui a gente dá. O que vocês dão? A gente dá bondade, generosidade, a gente dá, né? Tudo que, amor, alegria, paz. Ela falou: eu quero 3 quilos de paz, 10 de generosidade. Aí pegou um saquinho pequenininho assim de... Ué, mas é semente, filho, tem que plantar. Quer colher? Tem que plantar, irmãos. Com Deus é assim. Deus está sempre alerta. Ele tem um memorial escrito. Isso é lindo. Malaquias capítulo 4. Deus tem um memorial escrito das nossas palavras, do nosso plantio. Planta, que você vai colher. Não planta só na sua vida, não. Planta na vida de outro. Porque Jó, quando estava orando pelos outros, Deus virou o cativeiro dele. Plante na vida de outras pessoas. Pega esse texto aqui. Você vai ver capítulo 10, a rainha de Sabá chegando. Você vai ver capítulo 11, o declínio de Salomão. Mas fique com essa palavra espiritual. Comunhão com Deus todos os dias. Separação total do pecado. Ingratidão fora da nossa vida, sem cometer injustiças. É difícil? É. Quem falou que ia ser fácil? Quem falou que o caminho era largo? O caminho é estreito, mas o fim é muito bom. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor Eliel.